Cantares 2:15 diz o seguinte: peguem as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Deixa eu ler novamente, ficou meio truncado, né? Peguem as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Irmãos, eu acredito que você vai concordar comigo. Pequenas situações não resolvidas geram grandes problemas, não é verdade? Pequenas coisas que não foram resolvidas, com o tempo, pode demorar anos, mas geram grandes problemas. É sobre isso que eu queria falar. Mate a raposinha da sua vida. Qual é o contexto desse livro de Cantares? É um livro poético, um livro de amor, canções de amor. E nesse momento dessa fala de Cantares, a esposa está dizendo: nós temos um vinhedo lindo, uma plantação de uvas linda. E quando nós andamos por ela, você percebe raposinhas, porque eu não sei se você já viu uma raposa. Imagina um filhote de raposa, uma raposinha. Deve ser a coisa mais linda, laranjinha, bonitinho, aquele zoinho de jabuticaba, lindo, lindo. Ali numa plantação, num vinhedo. E quem olhava essa raposinha, talvez a desprezava. Ai, que coisa lindinha, passava a mão nela e ela corria e tudo, e deixava a raposinha ali. Só que essa linda e inofensiva raposinha devorava devagarzinho os vinhedos, os caules, vou chamar assim, da uva, os ramos, e ali se perdia uma plantação inteira, integral, por causa de uma raposinha. Eu vou chamar de praga nesse caso, uma praga que devora uma agricultura anos de trabalho. Por exemplo, a uva, eu gosto de pesquisar sobre isso agora, janeiro, você que gosta, em São Roque, por exemplo, é um lugar que tem bastante plantações de uva. Janeiro, fevereiro é a época que, dezembro, enfim, que ali está em flor, né? Você começa os primeiros rebentos para nascer a uva, é uma coisa linda. E se você não tomar cuidado, quem está ali, os agricultores, não tomar cuidado com os pequenos vermicidas ali, vai destruir totalmente a plantação. E assim é a aplicação na nossa vida hoje. Pequenos problemas, pequenas situações, coisas mínimas que acontecem, se você não trata, se você não resolve, se você acha até bonitinho, não, isso é bonitinho, isso que falaram para mim, ai que bonitinho, isso é pequeno, isso é bobo. E você vai guardando situações pequenas que são problemas, que você sabe de Bíblia, você é um cristão, você identificou, isso não está legal no meu casamento, isso não está legal na minha casa, isso não está legal no meu ministério, mas é pequeno, é tão pequeno, é uma raposinha, é tão pequeno, eu não preciso mexer com isso. Aí está um grande erro. Dificilmente na minha vida eu vi grandes homens de Deus que caíram, que não começou com algo muito pequeno. Quando eu pude acompanhar essas tragédias de homens e mulheres de Deus, de referência, de nome, quando eu falo nome é glória de Deus, mas entenda, estratégicos no reino de Deus, que caíram, que estão prostrados. Se você cavar, começou com um olhar diferente da secretária, com um flerte diferente, com um dinheiro ilícito diferente. Imagina, foi só um troco. Começou com uma pequena raposinha, bonita. Parece que não causa nenhum tipo de susto, porque o diabo, astuto que é, não vai aparecer com chifres e rabo, e ele nem tem isso, tá bom? Mas só é a imaginação que a gente tem, né? Às vezes do diabo folclórico, e dizendo, eu sou Satanás. É uma raposinha, é uma proposta que te tira da casa do Senhor. É uma pessoa, é uma pequena tentação, nós vamos falar mais sobre isso. Abre em Tiago capítulo 3, por exemplo. Olha que interessante essa passagem sobre a língua. Eu leio Tiago 3, versículo 4 e 5. Abre para mim, por favor. Acompanha comigo. Depois você lê Tiago 3 inteiro, vale muito a pena. Tiago, eu me identifico muito, ele é muito direto, né? Tiago, ele trata as coisas de uma maneira muito direta. Olha o que ele fala, Tiago 3, 4. Vede também
as naus que sendo tão grandes, presta atenção, e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele as governe. Então existe um grande navio, uma grande embarcação navegando, que ela vai na direção que um pequenino leme direciona. Então pequenas coisas direcionando grandes. Amém? Quem é espiritual vai recebendo aí. Olha o 5. Assim também a língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então, Tiago faz uma comparação de um órgão do nosso corpo humano, que é a língua, ó, pequenininha. Mas quando ela trabalha para o mal, mais para frente ali nos versículos, ela fala: com a língua nós bendizemos ao Deus Pai, mas amaldiçoamos também pessoas. Você não conhece uma história ou participa de uma história que você ouviu uma palavra maldita de alguém para você. Uma raposinha, você não vai dar certo na vida, ou você é isso, ou você é aquilo, eu não te amo, sei lá. Isso impregnou em você que você de repente precisa de tratamento psicológico hoje, ou de oração. Uma pequena coisa que aconteceu, uma pequena raposinha, uma questão, alguém que te falou alguma coisa. Hoje eu estou com a mensagem já aplicando, tá bom? Da maneira que o Senhor está me direcionando. Uma pequena coisa que aconteceu, uma pequena situação que aconteceu, que transformou o seu jeito de ser pessoa, o seu jeito de enxergar a vida, o seu jeito de se relacionar. Se você estiver diante de um psicólogo, porque os psicólogos são enviados de Deus também, irmão, é uma medicina de certa forma, uma medicina da mente. Ou diante de um pastor cheio do Espírito Santo que possa te aconselhar. O que eu mais hoje como pastor percebo é que a gente está combatendo, pastor Djalma, efeitos e não causas. Você conversa com uma pessoa, um casal, a mulher chorando: meu marido é muito agressivo. E a gente tenta resolver aquela agressão dele. Quando eu falo agressividade, às vezes nas palavras, eu não falo nem fisicamente. Só que se esse homem abrir o coração para conversar, existe uma história por trás desse homem. É algo mais profundo. É como ele viu a vida, é como ele enxerga a vida. Ele está errado, ponto. Mas às vezes a agressividade é uma manifestação de uma pequena raposinha. O pai dele era assim com ele. Ou alguma questão de vida, de infância, que se você vasculha ali, conversando, orando, aconselhando, trazendo o cara à razão, e a gente vai falar mais sobre isso, ele percebe: poxa, eu não sou assim. Eu não sou esse cara agressivo. Eu não sou essa pessoa estourada. Alguma raposinha, algum pequena fagulha, uma pequena situação, uma palavra mal colocada. Quantas pessoas nós conversamos que, um dia eu estava na sala de aula e um professor falou para mim, esses dias a Camila me falou, uma grande pregadora aí, que o professor falou para ela: você não vai dar em nada, você não serve para isso aí. E ela tomou posse, vou usar uma linguagem até neopentecostal, me permita. Tomou posse dessa palavra, tá? Não encontro outra agora. Ela se apropriou dessa palavra e falou: eu não vou dar em nada. E ela foi um fracasso ministerialmente por um longo tempo. Só que ela não era essa pessoa. Deus havia chamado essa mulher para, enfim, pregar, impactar pessoas, inclusive tratar com pessoas assim, que eram iguais elas. Raposinhas que nós não matamos. Sabe o nosso problema, igreja? Nós olhamos as grandes coisas só. Os grandes problemas. Meu Deus, eu vou perder minha casa se eu não a pagar. Vou perder meu emprego. Tudo bem, eu entendo. Meu filho, essa situação. Ok, olhe para esses problemas. Mas o porquê esses problemas começaram? Aonde eles começaram? Aonde foi que começou essa situação? Com certeza, uma pequena raposinha. Exemplos bíblicos? Vários. Eu poderia falar, por exemplo, da história de Ramã. Abra, por exemplo, se você puder. Se você não der tempo, você vai acompanhar aqui. Esther, capítulo 3, o versículo é 1, rapidinho. Esther, capítulo, presta bem atenção nessas duas histórias rapidamente. Eu acho que vou ficar só na de Esther porque não dá tempo, a outra eu vou só citar. Esther, capítulo 3, versículo 1. Eu fiz você abrir aí só por causa desse versículo. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Ramã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou e pôs no seu assento acima de todos os príncipes. Esse Ramã,
que foi uma praga para os judeus da época, para os hebreus. Ramã, na época de Esther, que tentou exterminar toda a raça judaica, era um agagita. Eu sei que nem todos concordam com isso, mas da onde vem esse povo agagita? Segundo estudos, segundo muitos teólogos concordam, e eu também, você não precisa concordar. Eu tenho até outro exemplo, se esse não for suficiente para você. Em 1 Samuel 15, que são milhares de anos atrás, agora você abra comigo. Ramã era um tem alguém aí? Agagita, certo? 1 Samuel 15, eu sei que muitos já conhecem essa história, mas vale a pena. Para resumir, lá no versículo 8, Deus dá uma ordem para Saul: vá diante dos amalequitas e mate todos, todas as idades, todos, inclusive queime os animais, extermine tudo. O que o rei Saul fez? Matou todos, menos lá no 1 Samuel 15, 8. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio da espada. Anos atrás, o rei Saul poupa um homem. Deus falou: extermina todos. O rei Saul vai lá e poupa parte dos espojos e poupa o rei Agag. Então, segundo estudos, muito provavelmente Ramã, anos depois, que foi assim o capeta na vida dos judeus, vem dessa descendência para querer destruir o povo. Então, uma situação, um homem, uma ordem de Deus, que você quer questionar, Deus manda matar? Manda. Depois a gente pode tratar isso no fim do culto. Não é o assunto, não dá tempo de a gente falar isso. Mas sim, extermine todos, inclusive o rei. Ele poupa o rei. Anos depois, a descendência desse rei se torna o demônio na vida dos judeus. Quer outro? Manassés. Vocês lembram? Não vai dar tempo de eu abrir, irmãos, me perdoe. Depois eu posso te dar todas as passagens. Rei Ezequias, um rei de Deus, um homem de Deus. O profeta Isaías é mandado por Deus para chegar até esse rei e falar assim: você tem, acho que poucos momentos de vida. Esse rei se vira para a parede e ora para Deus pedindo misericórdia. Eu quero ter mais tempo de vida. E ele tem mais 15 anos de vida. Deus permite. O profeta volta e fala: você vai ter mais 15 anos de vida. Esse homem tem mais 15 anos de vida. Mas nesses 15 anos de vida nasce um rei chamado... Quem é bom de Bíblia? Manassés, um dos piores reis que existiram na época de Israel, que matou, que sacrificou seus próprios filhos no fogo. Uma situação que Deus já tinha dado a direção, uma raposinha, mata, acabou. Aonde Deus põe um ponto final, a gente vai pôr vírgula, por quê? Pequenas raposinhas. E eu poderia falar de desdobramentos. O rei Saul começa a perder o seu reinado ali. Porque Samuel volta e fala: você desobedeceu ao Senhor. E o Senhor fala: eu me arrependo de ter levantado Saul. Vocês estão entendendo? Pequenas coisas. Eu poderia ficar aqui a noite inteira dizendo: um pequeno fruto trouxe o pecado para o mundo. Vamos colocar assim: a desobediência ao comer um fruto proibido. A história de Adão e Eva. E hoje eu estou morto de cansado, e você também, porque eu trabalhei bastante por causa do Adão e da Eva que comeu aquele fruto. Pequenas coisas não tratadas, grandes resultados. Pequenas coisas não tratadas, grandes resultados. Como é que eu trato essas raposinhas, pastor? Então eu vou escalonar isso rapidamente. Abra o teu coração, meu irmão, em nome de Jesus, porque enquanto você está de olho, é o Satanás, é o meu trabalho, é as finanças. Ok, mas são pequenas raposinhas que você nem está vendo mais. O que gerou grandioso problema? Pequenos. O que gerou essa grandiosa consequência? Pequenas sementes, talvez ruins, provavelmente, plantadas de maneira errada. Pequenas sementes ruins, palavras mal faladas, relacionamentos não resolvidos no nível de amizade, a gente vai falar sobre isso. Relacionamentos com Deus não resolvidos. Raposas que não foram mortas. Os irmãos estão comigo? E quando isso acontece, fica muito sério. Nesse exato momento, você que já foi tão fervoroso na presença de Deus, pode estar frio, gélido. Agora, você me ouvindo, com vontade de ir embora, porque está tão frio. Porque raposas não foram mortas ali. Por que eu cheguei nessa situação?
Então a gente tem pelo menos 3 níveis que a gente tem que tratar. O primeiro, mate as suas raposinhas internas. Grava isso. Se o negócio é eliminar pequenas situações, que eu já entendi, pastor, geram grandes problemas lá na frente, são pequenas fagulhas que incendeiam toda uma mata, são pequenas raposinhas que acabam com um vinhedo inteiro, porque o diabo não tem pressa. Enquanto você estiver vivo, as coisas podem ir indo devagarzinho. Tem casais indo à separação e eles nem sabem onde isso começou. É tanta raposinha, pequenas. Mas eu nem sei onde isso começou, pastor. Ele nem sabe expressar onde começou. Mas começou em algum lugar. Quer eliminar essas raposas da sua vida? Não é nem um pouco fácil. Mas eu acredito que pior do que isso é ficar com elas e você se ver perdido lá na frente em alguma área e você nem lembra mais onde começou. Por isso que quando Deus me dá a graça de aconselhar alguém, eu falo, venha com o tempo, porque talvez a nossa conversa não vai ficar só hoje, nem amanhã, nem depois. Sabe por quê? Eu sou um caçador de raposinhas. Eu quero entender a causa. Onde fez que uma pessoa dessa de Deus chegou nisso? Não é do nada, gente. Vamos lá então? Vamos matar essas raposas? Sim ou não? Quer? Amém. Alguns querem, outros talvez não. Tudo bem. Você que quer, você que entende que os problemas não começam grandes. As situações adversas nem sempre. Tem lutas grandiosas que já vêm como uma avalanche, mas parece que essas a gente cria uma força que não é nossa, né? Que vem de Deus e quando morre alguém, misericórdia. Ou é uma perca muito grande, ou vem uma pandemia. Você se vira, é uma coisa tão gigantesca, você fica tão dependente, tão entregue que parece que se resolve mais fácil. É impressionante. Agora e as pequenas? E as cotidianas? Como fugir das pequenas raposas, dos pequenos problemas cotidianos, se a nossa vida é um cotidiano? Como se ater apenas às grandes coisas, se a nossa vida não está só nessas grandes coisas? Os irmãos estão entendendo? Então vamos lá, eu quero eliminar essas raposas da minha vida. Chega, comece dentro de você. Sabe como, irmão? Começa sendo sincero com os seus reais sentimentos. Eu acho que esse é um grande problema no nosso meio. Por nós termos fé em Deus e está tudo certo, e Ele é um Deus que cuida, que restaura, que trata. Às vezes a gente tem dificuldade com os nossos reais sentimentos. Por exemplo, na Bíblia eu vi um homem que sentiu inveja, um homem de Deus. Salmo 73. Se você puder abrir ou projetar aí, versículo 1 e 2. Asaf, um grande homem de Deus, salmista, cuidava dos louvores. Ele fala, eu tenho inveja dos ímpios. Que forte isso, ó. Verdadeiramente o Senhor é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Verso 2. Quanto a mim, olha que eu amo esse texto, porque a sinceridade desse homem me constrange. Os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Verso 3, por gentileza. Pois eu tinha inveja dos nécios ou ímpios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Era um homem que estava ali se esforçando para as coisas de Deus e olhando outras pessoas que não estavam nem aí para as coisas de Deus. Qualquer semelhança não é mera coincidência, isso continua ecoando. E esse homem dedicado, olhando a vida dele, aí ele está falando de prosperidade, aplique na sua vida, ele fala, como pode um ímpio ou alguém descomprometido com Deus, tranquilão lá. Lógico que depois ele dá a receita no final. Mas a sinceridade dos sentimentos eu achei impressionante. É impressionante como Jesus, quando ele ia curar pessoas, ele falava, o que você quer? Já percebeu isso? Que irônico, eu chegar num cego e falar, pastor Márcio, o que você quer? Óbvio que é enxergar. Mas o que Jesus quer ouvir? A sinceridade do coração desse cego. O que eu quero é enxergar. O que eu preciso é isso. Por que não eliminamos essas raposinhas? Olha, hoje ou ontem eu senti inveja. Isso parece um escândalo no reino de Deus. Não deveríamos sentir inveja. Mas será que não sentimos em algum momento? Eu avalio a minha vida, avalie a sua. Ciúmes, talvez não deveríamos sentir demasiadamente. Mas sentimos? Por que não identificar e fazer uma oração? Senhor, hoje eu senti inveja. Senhor, hoje eu senti ciúmes. Quando você identifica a raposinha, fica muito mais fácil eliminar. Estão entendendo, irmãos? É simples e prático. É dolorido. É difícil reconhecer, mas é real. É verdadeiro. Eu preciso
eliminar esse sentimento que não provém de mim. Aconteceu algo na empresa, alguém subiu aí na sua frente, você achou que era você, o patrão te chamou e você sentiu um ciúme, você ficou inconformado, você se achou melhor que aquele cara e você vai no evangelho e não bate o seu sentimento com o que o evangelho fala. Seja o menor, os últimos serão os primeiros, e fala, mas eu quero ser o maior nesse momento. E identificar isso é o grande desafio. Mas é necessário, igreja. Quer ter uma vida limpa, com raposinhas mortas, uma qualidade de vida espiritual, comece eliminando os problemas internos aqui, ó. Pare de alimentar as suas fraquezas. Nós temos fraquezas, não tem? Eu tenho, você tem? Meu Deus, eu tenho várias. Quando eu estou diante de uma fraqueza que eu sei que eu tenho, porque a gente sabe as nossas fraquezas. Quando eu estou diante da aparência do mal, o que 1 Tessalonicenses 5:22 fala? Foge. Não fala encare a aparência do mal. Se você é fraco, pastor, no passado era dinheiro ilícito, era a minha dificuldade. E eu estou agora cuidando de um setor da minha empresa que é dinheiro e está começando a mexer comigo. Sabe o que você tem que fazer? Foge. Pastor, como? Não sei. Ora, pede estratégia, não posso perder o emprego. Pede estratégia. Mas eu sou nova criatura. Eu sei, irmão, eu sei. Mas Provérbios 4:18 diz que o caminho do justo é como a aurora. Vai brilhando a cada dia até ser dia perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós temos imperfeições. E se você identificar rápido essa raposinha, sabe o que você faz? Mate logo. Essa tentação eu não consigo encarar, pastor. O que eu tenho que fazer? Foge. Corre. Se alguém ali paquerando na empresa, uma pessoa te paquerando e tudo mais, mas as palavras estão doces como mel, lógico. Você acha que Satanás vai enviar um demônio todo zoado lá e te dar essa percepção? A igreja qual eu vim tinha muita libertação, e eu acredito na maioria delas que aconteceu lá, de expulsar demônios mesmo. E eu lembro que eu fazia uma oração, Deus tenha misericórdia, né? Para alguns que viviam esse tipo de tentação. Deus nunca me ouviu, graças a Deus, que eu saiba. Quando vinham me falar dessa tentação, em vez de eu tratar a raposinha do cara, eu falava, eu vou orar para quando essa menina vir com essas paquerinhas para cima de você, você enxerga o demônio que está nela lá, o bicho feio lá. Ó que pastor não sábio, né? Em vez de eu tratar ele, meu filho, você é promíscuo ainda. O rei Davi, mesmo de Deus, ele tinha muita dificuldade com o sexo oposto. Leia a história de Davi que não dá tempo. O que devemos fazer diante de uma fraqueza? Encará-la de frente? Deus é comigo, tete a tete. Não, fugir mesmo. Elimine a raposinha logo, foge, corre. É nesse setor? Corre daí. Quando eu me converti, eu ainda estava no 2º ano do ensino médio. Vou falar assim porque agora mudou tudo, eu nem sei como é que fala. E eu levava a Bíblia, violão e metia as 2 mãos aqui no ouvido, desse jeito. Parecia um retardado para quem olhava. E me chamavam disso, e ficava lendo a Bíblia. Porque se eu abrisse meus ouvidos nas pausas, eu ia me desconcentrar. Eu estava me convertendo. A aparência do mal naquele momento era que eu estava ali lutando. Eu quero me converter, mas está complicado aqui na escola. Aquelas meninas, aquela situação, aquela pessoa tirando eu do sério. Então, tapava os ouvidos literalmente. E eu precisava fugir da aparência do mal de alguma maneira. Mate essa raposinha. Reconheça os seus sentimentos. A tentação, igreja, começa com um probleminha assim, ó. É um Davizinho andando na sacada do palácio, isso é 1 Samuel 11. Me perdoe, não dá para ler por causa do tempo. É Davi andando na sacada do palácio. Davi deveria ir na guerra naquele dia, depois você lê, 1 Samuel 11. Ele deveria ir na guerra, sabe o que ele fez? Ele não foi. Ele acordou tarde, ó. Não foi na guerra. Era para ele ir. Tinha dia de folga, não era dia de folga, ele não foi trabalhar. Ele acorda tarde. Então, o que tem? É coisa, foi só um dia, ele merece. Ele só não foi na guerra, probleminha. Ele só acordou tarde. Um rei, imagina, era dia de trabalho, mas ele chutou o balde. Aí ele só olhou uma linda mulher tomando banho que não era dele. Um probleminha pequeno. Um homem com fraquezas nessa área. Que historicamente Davi, lá atrás,
A história de Davi com mulheres é complicada. Mano. Pegou lá a mulher do Nabal, o cara morreu, o corpo nem esfriou, ele pegou a Abigail. E aí várias situações assim. O cara velho, senhor de idade, dorme, chama uma virgem para aquecer ele lá, não teve relações, ok, mas era uma situação com Davi. E ele vai lá, e em vez de fugir, deixa eu ir para a guerra, deixa eu tomar sentido, tem raposinhas aqui, essa é uma fraqueza que eu tenho. Não, eu vou só olhar. Eu só não vou ir, nível 1. Eu só não vou ir, eu tenho que ir. Mas eu não vou, eu sou rei. Eu não vou, eu estou seguro, era um tempo de paz, Davi estava vencendo. Eu só vou acordar tarde, eu não quero compromisso mais nenhum, eu sou rei. Opa, só vou ver essa moça tomando banho, qual é o problema? O pastor nosso da igreja qual eu vim ensinava que se você olhar uma vez, você não tem como não olhar, não é pecado. Você não pode olhar de novo. E os jovens brincavam que quando eles sabiam que tinha um outdoor, alguma coisa de coisa errada lá, eles, é ali, né? Então é só uma vez, então, pá! Ele já sabia, ele ficava olhando ali, ó. Uma vez, eu não tirei o olho, olha que coisa ridícula. Meu Deus, a gente ri, mas se você aplicar na sua vida, talvez não seja tão ridículo, mas é uma raposinha desse tamanhozinho que vai, é uma palavrinha doce, bom dia, um toque de mão diferente, um dinheiro mais fácil ali, uma ira que você está irado com a pessoa, em vez de você resolver, você vai remoendo e remoendo, já você está destratando aquela pessoa e por aí vai. É assim que acontece. Pequenas situações, a tentação ela vem pequenininha, como uma raposinha. Essa história termina com o rei Davi, você sabe, matando o marido de Batseba, tendo um filho que morre e uma maldição, vou colocar assim, sendo imposta sobre ele. A espada, Davi, nunca vai se apartar da sua família. Isso por causa de um dia que o homem não vai para a guerra, que ele acorda tarde, que ele vê uma mulher, se deita com ela. Olha os desdobramentos, entendeu? Uma raposinha que deveria ser eliminada e não alimentada. Ai, que bonitinho. Ah, é? Eu mereço acordar tarde. Ah, é só uma mulher tomando banho. Eu sou o rei, eu sou de Deus. Eu toco minha harpa. Eu mato 10.000. Não é? São essas as canções? Uma autoconfiança que levou Davi a uma vida que não deu tempo de eu falar, por exemplo, da história de Absalão. Se você abrir em 2 Samuel 13 e ir lendo, você vai ver que ele tinha um relacionamento dificultoso com os filhos. Aminon, filho de Davi, estupra, eu só tenho essa palavra, violenta a própria irmã, Tamar? Me ajudem aí, Tamar. Absalão, que era irmão de Tamar, mata Aminon. E Davi só nos bastidores. Essa história fala uma etapa de 7 anos, na qual Davi, ao ver os filhos dele se matarem, se violentarem, não faz nada. E o pastor já pregou sobre isso. Uma raposinha que poderia ter sido resolvida com Davi sentando com os filhos e resolvendo e conversando. Converse com seu filho, minha irmã. Converse com seu filho, meu irmão. 1, 2, 3, 10, 1 milhão de vezes. Mas mate essa raposinha porque ainda dá tempo, senão o Senhor não teria dado essa palavra hoje. Converse com seu filho. Converse com seu cônjuge. Então, quer eliminar a raposinha? Comece olhando para você. Irmão, nós só podemos mudar a gente, sabia? Eu tenho sentimentos que não corroboram com um cristianismo. Então, eu vou fazer como Asaf. Eu vou declarar isso para Deus. É inveja? Fala. Vai fazer o quê? Não deveria, pastor. Mas é o que você está sentindo? Eu vou, não sei se alguém já te avisou isso, mas Deus é onisciente, né? Ele já está sabendo. Não falar fica até estranho, né? Ele já sabe, aí você não fala. Identifique o que você está sentindo. Mate essa raposa. Comece identificando, nem que você tenha que pedir ajuda. Mas fica mais fácil, pastor, o meu problema é esse aqui, ó. A minha raposinha começa aqui. Isso faz eu virar isso aqui, mas começa aqui. É uma ira, é o jeito que eu fui criado, é o jeito que eu vejo a vida. É uma situação que eu vi. Elimine essa raposinha dentro, ou essas dentro de você. Porque eu poderia ficar aqui a noite inteira só falando disso aqui. De nós. A tentação começa pequena. Não alimente essas fraquezas aí. Foge da aparência do mal. Então eu elimino a raposinha de dentro. É só, pastor? Infelizmente não. Mate as raposinhas
em relação ao próximo. Então você se resolve aqui dentro, busca se resolver, isso tem muitos desdobramentos, mas não dá tempo. E no seu relacionamento com o próximo, elimine as raposinhas, porque nós, seres humanos, somos sociáveis. É agradável a Deus que nós vivamos em comunhão. Ponto. Ninguém foi criado para viver sozinho. E nós nunca fomos tão conectados e ao mesmo tempo tão solitários. Seja sincero, quem você conhece de verdade nessa igreja aqui agora? Ok. Quantos? Quantos sabem dos seus dilemas aqui dentro, agora? Não, porque o meu negócio é só eu e Deus. Se fosse assim, não existiria igreja, não existiria comunhão, não existiria um corpo de membros uns dos outros, não existiria Coríntios inteiro. Vocês são membros, busque dons, talentos, para quê? Para edificação do quê? Da igreja. Não existiria casamento, existiria o homem, Deus criou Adão e fala, tá bom, se vira aí. Deus fala, não é bom que o homem viva só. Se resolva com o seu próximo. E o que a Bíblia fala? Que raposinhas são essas? Abre aí Mateus 5, 23. Eu sei que você conhece. Projeta aí pra gente. Que raposinhas são essas em relação ao próximo? Esse texto é difícil, irmão. Esse texto é difícil. Mas vale tanto a pena. Portanto, Mateus 5, 23. Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Pastor, isso é um texto difícil. Espera aí, se eu perceber que alguém tem algo contra mim, não sou eu não fiz nada, eu estou inocente. Mas eu percebi que alguém tem algo contra mim. Eu tenho que ir falar com essa pessoa e se reconciliar. Sim, essa é uma atitude de cristão. É matar a raposinha. Se essa pessoa tem algo contra você, talvez ela não tenha força de eliminar essa raposinha. Você que está com o coração limpo, tem que ser atitude sua mesmo. Olha como a Bíblia é perfeita. Já parou para pensar por esse lado? Qual é a dificuldade de você procurar um irmão que você acha ou tem certeza que tem algo contra você, se o seu coração está em paz? Mas não está em paz, vai do mesmo jeito. Mas eu não fiz nada. O mundo ensina assim. Não, se eu fizesse algo eu iria atrás, mas eu não fiz nada. Jesus vem e desconstrói isso. Você está com o coração limpo, vai você e mata essa raposinha. Vai ser libertador para o seu irmão. Hoje eu tratei uma raposinha com um grande amigo e nem existia essa raposinha. Eu achei que tinha, eu achei. Irmão, tal, tem alguma coisa? Não tem nada, nada a ver. É por causa disso. Eu vivo na minha vida inteira fazendo isso aí. Em casa, com irmãos que eu amo, porque eu amo todos vocês. E tem pessoas que a gente tem um carinho específico, uma empatia. E eu não quero perder a amizade de nenhum de vocês. Falei, irmão, se tiver qualquer coisa, tem mais um aí que eu vou pegar aí. Eu não sei, na minha cabeça eu estou em paz, mas vai que eu fiz alguma coisa para esse irmão. Ainda mais nós como pastores. A gente não percebe, às vezes falou alguma coisa que entristeceu, agiu com uma conduta, com certeza eu já entristeci vocês. Me perdoe desde já. É mais fácil se você falasse, mas se você não falar, eu posso tentar perceber e eliminar essa raposinha. Uma conversa, alguns minutos de conversa. Às vezes você tem impressão de alguém e não é verdade. Alguém falou que aquela outra pessoa é tal pessoa e você já olha para aquela pessoa achando que ela é aquilo. E não é, você conhece melhor, não é nada daquilo. Mate as raposinhas com o seu relacionamento, com o seu próximo. Na tua casa, com o teu cônjuge aí, eu sei que é difícil. Mas o que diz a palavra em Efésios, capítulo 4, versículo, deixa eu ver se eu anotei isso aqui, 26. Irai-vos, mas não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. São textos difíceis, pastor. Nem deis lugar ao diabo. Sabe o que quer dizer isso? Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. A sua ira até permitida, o pecado não pode vir depois. Está com algum problema que resolveu a ira? Não deixe o sol se pôr, você pode respirar, pensar, raciocinar, mas resolva. Não quer dizer que precisa ser no mesmo dia. Se for, ótimo. Mas tem coisas que a gente tem que pensar, orar. A Bíblia, ao meu ver, não é literal. Tem que ser no mesmo dia que tem que resolver. Eu até gosto. Esses tempos mesmo, uma discussão conjugal eu e minha esposa, isso acontece na minha casa, não sei na sua. Discussão acontece na sua casa, pastor? Oh, meu Deus. Eu falei, Camila,
A gente bicuda um pro outro. Camila, você está irado comigo? Eu não estou mais não. Mas fala aí, porque o sol não pode se pôr sobre a nossa ira. Fala aí. Rapaz, é difícil, mas mais difícil é eu perder essa mulher maravilhosa que eu amo. Entendeu? Mais difícil é isso. Tem que quebrar o orgulho, a gente gosta de ganhar as discussões e tal, mas meu coração de verdade está limpo. Mas Mateus 5 diz, tal, se o irmão tiver alguma coisa contra você, e com certeza você tem, me fala aí e tal. Não resolveu naquela hora. E eu acho que nem naquele dia, mas resolveu talvez no dia seguinte. É chato, o tal da discussão de relação, é chato, mas você elimina uma raposinha. Problemas que a gente levanta em casa desse tamanhozinho. Mas hoje é pequenininho, tá? Mas ele cresce, minha filha. E eles tomam uma vitamina de catuaba que cresce mesmo. Mata essa raposa. Eu não gostei disso. Eu não achei legal isso. Fale pontualmente. Isso é em qualquer relacionamento. Se você se resolve com Deus aqui dentro, você se resolve com o seu próximo. Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Trate as coisas. Resolva as coisas. Isso não é mensagem de autoconhecimento nem autoajuda. Isso é você, que pode estar se perdendo na fé, perdendo bons relacionamentos, bons amigos, se perdendo por dentro, você nem sabe mais quem você é. Eu nunca vi tanto trabalho, tanto culto, tanto trabalho, eu não sou contra não, sobre restaurar a identidade. Está todo mundo perdido nas identidades. Por quê? Talvez porque numa pequena raposinha não eliminou e confundiu o ministério da pessoa, como a gente falou domingo. Às vezes a nossa visão por Jesus está embaçada. Às vezes o problema é pequeno. Você precisa ter uma conversa de gabinete com o pastor, uma orientação com alguém, um pedido de ajuda, uma sinceridade para falar, eu preciso matar essa raposinha. O problema é que a gente não dá bola. Você está aí triste com alguém e não dá bola para resolver. Não, deixa para lá, eu vou para outro ciclo de amizade. Não, hoje está fácil, até em casamento vai lá e troca, e descasa, e casa e descasa, do que resolver o problema. Acumula problemas, acumuladores de raposas, é que eu não sei qual é o... Quando tem muita raposa junto, que o coletivo de raposa eu não sei. Alcateia de lobo, raposa eu não sei, não pesquisei isso aí. Vou chamar de alcateia. Uma alcateia. Porque não eliminou. Perceba como é uma mensagem simples, mas que faz toda a diferença se você não eliminar. Eu senti isso aqui. Essa é a minha situação, Senhor. Eu me resolvo internamente quando eu admito meus sentimentos. Quando eu entendo que a tentação, ela começa devagar. A língua é pequenininha. É uma palavra, mas que quem aqui já sofreu isso? Uma palavra dita atravessada que mudou o seu rumo de alguém que você ama. Alguém já passou isso? Só eu? Uma palavra, ou talvez você esteja passando agora. Uma palavra do meu pai, de alguém que eu amo, não sei, de um pastor, mudou o meu norte. Uma palavra. Uma raposinha que você poderia ter tentado encarar e falado, por que o senhor falou isso? Eu não gostei do que o senhor falou. Isso me feriu, mas parece que a gente virou super-homem. Não, isso é pequeno, isso é bobo, isso é uma raposinha inofensiva, é só uma palavra. A pessoa estava nervosa, mas aquilo te feriu, entendeu? Aquilo entulhou em você. Lembra da raiz de amargura? Se eu não me engano, o pastor Djalma falou sobre isso. Enfim, alguém falou sobre isso aqui, recente, uma abertura, não lembro. Raiz de amargura, cuidado com a raiz de amargura. É devagar, gente. O diabo não tem pressa. Enquanto ele não for lançado no lago de fogo e sofrer o dano da segunda morte junto com os seus anjos caídos e tudo mais, ele está operando, gente. E vai ser preso por 1000 anos e vai ser solto de novo. Ele está operando, ele está enganando, ele tem tempo por enquanto. Está chegando a hora dele, mas ele ainda tem tempo. Enquanto ele tem tempo, ele trabalha. Uma semente da discórdia ali, uma raposinha aqui, uma coisinha pequena aqui. Trate-se você e Deus internamente. Trate-se você e o próximo. É chato, é difícil, o orgulho fala mais alto, eu sei bem. Mas vai lá e trata. Vai lá e conversa. Vai lá e pergunta. Vai lá e abre o jogo. Às vezes você vai ouvir, não, nada a ver, isso é uma bobeira, não tem nada a ver. Ótimo! Mas às vezes tem alguma coisa. Sim, fulano, você fez aquilo lá, aquele dia, aquela situação. Aquela situação. Identifique em você e nas pessoas que você ama. Quais são essas raposas que precisam ser eliminadas? Nós deveríamos dialogar mais. Como eu gosto da comunicação, igreja. Num mundo de tanta comunicação, a gente está cada vez mais afastado.
Cada vez sabemos menos uns dos outros. E cada vez sabemos mais. Que paradoxo é esse, né? Nas redes sociais, eu acho que eu sei da sua vida, mas não sei. Questões internas que você tem, traumas que você poderia tratar com Deus. Você poderia, alguém orando pela tua vida de verdade, se você rasgasse e falasse: a minha raposinha é essa, pastor. Eu não eliminei, ela já não é mais raposinha igual o texto de Cantares, ela já está adolescente. Ela já está adulta, ela procriou. Tem mais 3, 4, o negócio desdobrou igual a história do Davi, porque a raposinha não para ali, ela cresce, né, gente? O problema não fica daquele tamanhozinho, ok? Não fica. Vai no centro do problema. Não consigo mais enxergar. Vamos orar junto, vamos caminhar junto, vamos entender. Por que você é assim? Por que você age desse jeito? Por que diante de uma palavra, de um louvor, você fala: eu amo isso, eu queria estar lá, eu queria fazer, eu queria agir e está travado, parado. O que houve aí? Que raposinhas são essas que precisam ser eliminadas? Vamos descobrir junto. Vamos eliminar. E eu finalizo, irmãos, dizendo: eu elimino as raposas de dentro de mim. Eu elimino essas raposas em relação ao meu próximo. E eu elimino essas raposinhas também no meu relacionamento com Deus. Então, relacionamento interno, interpessoal e o principal de todos, o seu com Deus. Seja sincero. Você ora como você orava antes? Você jejua como você jejuava antes? Aliás, você jejua? Você fala com Deus com aquela ousadia, entrando com ousadia no trono de graça, como diz Hebreus, pelo sangue de Jesus. Com ousadia, não com prepotência, com humildade, mas com ousadia. Senhor, eu estou aqui na tua presença. E você sentia a presença de Deus como era antes, hein? O que aconteceu? Se a resposta é não, o que aconteceu? Pequenas raposas vieram na sua vida espiritual com Deus. Hoje eu não vou orar, eu estou muito cansado. Hoje eu não vou porque eu não eliminei a raposinha do relacionamento, alguém me feriu, naquele ministério eu não vou. No meu trabalho eu não vou me envolver. Hoje eu não quero, hoje eu não vou participar. E os problemas são pequenos. Agora eu concordo com você, pastor, agora está grande. Dá para eliminar? Claro que dá, a graça do Senhor, meu irmão. Ela é capaz de eliminar, você pode ter certeza. Você não está sozinho nessa não. Você se envolveu, se encrencou sozinho, mas Ele é tão gracioso que Ele vai te ajudar a eliminar essas raposinhas. Amém? Sabe o que você precisa fazer? Identificar. Eu não oro como antes, eu não busco como antes. Eu não tenho experiências com Deus como antes. E não coloque culpa na igreja, não. Você vem de uma igreja ultrapentecostal, é porque é muito pentecostal. Aí você vem para a genuína, você acha que é tão pentecostal assim. Se você estiver no Espírito, no Senhor, ore, chore, ore em línguas, profetize. Se estiver dentro da palavra, vai para cima, irmão. Por que parou? Porque é uma raposinha da timidez, não sei. Uma raposinha do medo, mas eu estou na genuína. Estou falando da nossa casa agora. Ou você aí na sua casa. Ou uma palavra que alguém falou para você e te cortou ali, te podou. Não é. Será que Deus agindo em você é mais poderoso do que a palavra de um homem que tem o seu poder também de magoar, de ferir? Como eu dizia domingo, é impossível a gente não olhar para homens. Vamos olhar, a gente é ser humano, com sentimentos. Mas que tal eliminar essa raposinha? Ele é um homem falho como eu. Deixa eu eliminar essa raposinha, deixa eu liberar perdão, perdoar, chorar, abraçar, buscar, ligar. É chato? É. Mas é impossível viver como você está. Com essa raposinha aí, guardada. Pecadinho de estimação? Raposinha de estimação? É pequenininha. Deixa ela aqui, ela é tão indefesa, mas está sugando a sua fé. Elimine-a. Isso está afetando você por dentro. Isso está afetando você com as pessoas. Isso está afetando você com Deus. E onde isso vai parar? Onde mais vai parar? Pessoas que serão lançadas no inferno, e não é terrorismo, é palavra. Pessoas que serão lançadas no inferno não começaram se desviando. Elas eram sinceras com Jesus, elas amavam de verdade, elas choraram de verdade, elas se entregaram de verdade. As pequenas situações na igreja, no trabalho, diversidades da vida, pequenas, começou pequena,
foi afastando essa pessoa. Agora eu já não tenho esse tempo para dar para Deus. Agora eu já estou cansado demais. Agora é muita hora extra. Agora o meu trabalho é à noite. Eu não estou falando contra nada disso. Faça sua hora extra, trabalhe. Não é isso. Mas se isso é um pequeno problema, uma pequena raposinha que você já não ora mais como antes, já não aconselha como antes, você tinha esse chamado de Deus, de ouvir, de ser bênção na vida do outro, já não prega, já não louva, já não participa, enfim, já não é que você deveria ser como antes. O seu relacionamento com Deus, o Criador, está afetado. Então talvez você precise rever isso. Tem uma DR aí, você e Deus. Me permita a colocação simplista. Fala, peraí, deixa eu me rever. Por que eu estou tão amargo? Porque eu estou aqui agora, o pastor está falando comigo, mas eu estou rançoso. Eu estou com um cansaço que um bom sono não vai resolver. Por quê? Raposas que precisam ser exterminadas. Entenda raposas como pequenos problemas que talvez já estejam grandes. Amém, igreja?